Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, espero que a sua casa esteja abençoada, principalmente com paz. Essa semana eu quero aproveitar esse período aqui e meditar com você sobre algo que eu tenho julgado relevante na minha própria vida. Essa semana, por algumas circunstâncias, eu me peguei com vontade de discutir, com vontade de falar, e não foi nem aqui em casa. Foi em algumas redes sociais, algumas coisas que eu ouvi, e eu tive que fazer um trabalho em mim mesmo, de controlar a minha língua. E aí eu me lembrei desse capítulo de Tiago, e eu quero meditar isso com você. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 de Tiago. Ele fala sobre isso, e veja como isso é importante para os nossos dias. Muitos de nós estão em casa, dentro de cada um de sua possibilidade, mas nós estamos sempre em contato. Hoje nós estamos na era digital, hoje nós falamos muito através das redes sociais, nós falamos muito através do celular. Então, se fosse contextualizar para os nossos dias, Tiago estaria dizendo, olha, cuidado com o que vocês teclam, cuidado com o que vocês compartilham, cuidado com aquilo que vocês divulgam. Então eu quero ler com você. Vamos lá para o capítulo 2 de Tiago. Ele diz assim, lá no capítulo 3 de Tiago, no versículo 2, ele diz, todos nós, eu e você, todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Então veja que ele também, se eu não me engano, lá no capítulo 1, ele faz essa mesma advertência. Olha, que vocês sejam tardios em se irar, tardios em falar e prontos para ouvir. E aqui no capítulo 3 ele nos adverte, olha, quem consegue controlar a sua própria língua, esse é perfeito varão, esse está preparado, esse está caminhando muito bem. Eu sei da nossa dificuldade, posso falar por mim, como ele mesmo disse que todos nós erramos. Irmãos, eu erro ao falar demais. Eu erro ao me meter num assunto que não é de meu total conhecimento. Eu erro quando eu quero participar, ou quero, na verdade, produzir no outro, conduzir o outro a pensar parecido comigo. E aí moram muitos problemas. Vamos continuar lendo, veja o que ele diz sobre o poder da língua. Ele diz assim, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Veja só agora, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Irmãos, vejam que seriedade é esse texto. Veja que ele diz que, por causa de um órgão tão pequeno, a nossa língua, nós podemos incendiar as situações. A Bíblia também nos faz referência dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. Eu e você, que temos um mestre, e esse mestre é Jesus, precisamos desenvolver algo muito importante que se chama quietude. Nós precisamos, irmãos, desenvolver uma língua quieta,
serena, um pensamento que acontece antes da produção da fala. Vasculhar também aquilo que anda habitando o nosso coração. Eu percebo, irmãos, que com o passar do tempo, a Bíblia vem se cumprindo quando diz que o amor esfriaria. Nós temos perdido a empatia. Nós estamos sempre cheios de razão. Sempre achamos que temos mais entendimento, que somos mais inteligentes, que somos mais sábios, mais conhecedores que os outros. E aí deixamos que esse depósito de arrogância, de prepotência, de orgulho, que muitas vezes se instala no nosso coração, saia pela boca. E a boca produzindo isto traz grande prejuízo, acaba relacionamentos, machuca o outro, impede o outro que ele cresça, produz distrações, produz prejuízos. E às vezes, irmão, pode ser algo muito simples. Essa semana eu estava meditando um pouco sobre isso e comecei a perceber em mim mesmo que por diversas vezes eu provavelmente trouxe prejuízo a outras pessoas, porque brinquei na hora errada, porque falei de coisas que eu não conhecia, porque julguei e rapidamente pronunciei aquilo que queria dizer. Então, há em nós uma necessidade, há em nós um caminho a ser percorrido, que é o caminho da quietude, é o caminho de controlar a língua. Mesmo que eu tenha razão, mesmo que de repente eu saiba mais do que outro sobre determinado assunto, é tempo de se aquietar. Eu vejo muito que a humanidade tem caminhado para o contrário. Hoje, por causa das redes sociais, e a culpa não é da rede social, mas nós temos voz, nós temos canal. E isso não é um problema, desde que tenhamos o controle daquilo que falamos. Hoje, todas as pessoas, elas se colocam como se tivessem razão sobre tudo, como se conhecesse todos os detalhes. E isso nos leva a uma outra orientação dada por Jesus, uma outra regra dada por Jesus, que é para não julgarmos. Ao abrir a boca, ao falar com a nossa boca, nós estamos julgando as outras pessoas. Claro que esse julgamento já começou no coração, mas ele vem para a boca. E ao vir para a boca, ele fere, ele machuca, ele transtorna, ele traz problemas, ele cria situações. E eu te digo isso, querido, com o entendimento de que precisa ser mudado dentro de mim e que deve ser praticado por mim a quietude. Eu peço que você também pense sobre isto. O aquietar a boca, o aquietar a língua, o esperar, o refletir antes de falar e muitas vezes não falar. Hoje em dia parece crime não falar. As pessoas chamam você de isento, as pessoas chamam você de covarde ou dizem que você é a favor de determinada coisa porque você não se manifesta, porque você não fala. E chamam você inclusive de cúmplice. Mas Tiago, irmão de Jesus, nos adverte. Se aquietem, fale menos. Isso não quer dizer, irmãos, que eu na hora apropriada e principalmente da forma apropriada, eu não possa me manifestar. Mas vale muito mais calar. Me lembrei agora de um texto de Provérbios que diz que até o tolo, quando ele se cala, quando ele se aquieta, as pessoas pensam que ele é sábio, ele passa por sábio, ele parece ser sábio. E para terminar, eu quero ler só mais um versículo aqui do mesmo capítulo. Ele diz, mas nenhum ser humano consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e está pronta a expelir seu veneno mortífero. Com a língua, olha que interessante isso agora, damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldição contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca.
E aí mais embaixo, mais à frente, ele nos convida para a sabedoria. Ele disse aqui, irmãos, que nenhum ser humano tem conseguido dominar a língua. Mas eu acredito que com o poder do Espírito Santo em nós implantado, há uma possibilidade de trilharmos esse caminho. Há a possibilidade de nos aquietarmos. Mas para aquietar a língua, é necessário que haja uma quietude no coração, uma quietude na alma, nos pensamentos. Tem um outro texto que diz que nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que produz louvor, naquilo que realmente é agradável. Então há um conjunto de coisas, irmãos, a serem praticadas e mudadas dentro de nós. E eu sempre tenho dito isso aos irmãos com quem converso, o Evangelho, na verdade, tem como produto principal uma mudança real em nós. Muita gente vê o Evangelho como uma mudança social no planeta, vê o Evangelho como a dominação de uma religião, a dominação de uma cultura, mas o Evangelho, pelo menos aos meus olhos, e não sei se você concorda comigo, tudo bem se não, também não concordar, mas o Evangelho é um caminho, é um chamamento para uma mudança pessoal, um não se conformar com a trajetória do mundo, o saber calar, o saber falar na hora apropriada, o saber como falar, o controle dos pensamentos, o controle do coração, o controle das emoções. Claro que tudo guiado pelo Espírito Santo, tudo sendo transformado por Ele, até porque é por causa dele, é por causa de Jesus que nós fomos reconciliados. Então a meditação de hoje é nesse sentido, guardar a língua, guardar o coração, porque fazendo isso, você guarda também o outro, você abençoa o outro e você consegue ajudar a si mesmo e ao próximo. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa encontrar o seu coração no momento oportuno. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.